Já alguma vez se preparou para abrir um frasco de compota, um daqueles bem teimosos, e sentiu que a sua mão já não tem a mesma força de antes? Ou talvez tenha notado que subir as escadas do prédio parece um esforço maior, deixando-o sem fôlego e com as pernas a tremer um pouco. É uma realidade frustrante e, por vezes, até um pouco assustadora. Sentimos que o nosso corpo nos está a trair, a perder aquela vitalidade que sempre demos por garantida. Muitos de nós, ao ouvirmos que precisamos de mais proteína para combater esta perda de força, corremos para o supermercado e enchemos o cesto com as opções da moda. A manteiga de amendoim, por exemplo, tornou-se muito popular. Parece saudável, é saborosa, mas e se eu lhe dissesse que para quem já passou dos 60, essa pode não ser a melhor escolha? E se existisse um fruto seco, muito nosso, muito tradicional, que é imensamente superior para reconstruir os seus músculos e devolver-lhe a força? Neste vídeo, vamos desvendar que fruto é este e explorar outros alimentos e hábitos simples que podem transformar a sua energia e independência. E peço-lhe que fique comigo até ao fim, porque guardei uma surpresa, uma dica sobre um prato tradicional português que muitos de nós esquecemos, mas que tem o poder de rejuvenescer os seus músculos e articulações de uma forma que nem imagina. Vamos então começar por olhar para essa escolha tão comum nos dias de hoje, a manteiga de amendoim. Não me interprete mal, não é um veneno. Tem proteína e gorduras saudáveis e pode ser uma opção perfeitamente aceitável. No entanto, quando entramos na nossa fase de maior sabedoria, o nosso corpo tem necessidades diferentes, mais específicas. Muitas das manteigas de amendoim que encontramos nas prateleiras vêm carregadas de açúcares adicionados, óleos hidrogenados e sal em excesso, 3 coisas que queremos evitar a todo o custo para manter a inflamação baixa e o coração saudável. Além disso, os amendoins, sendo leguminosas que crescem debaixo da terra, podem ser mais suscetíveis a mofos, que produzem algo chamado aflatoxinas, substâncias que o nosso corpo, com o passar dos anos, tem mais dificuldade em processar. Mas o ponto principal nem é esse. É que existe uma alternativa muito superior, um verdadeiro tesouro nutricional que cresce abundantemente em Portugal, especialmente para Sul, a amêndoa. Sim, a humilde e deliciosa amêndoa. Esquecer a manteiga de amendoim e abraçar um punhado de amêndoas por dia pode ser uma das trocas mais inteligentes que fará pela sua saúde muscular. E por quê? A resposta está em 3 componentes mágicos que a amêndoa possui em doses generosas. Primeiro, o magnésio. O magnésio é o mineral do relaxamento e da energia. Pense nos seus músculos como pequenos motores. O cálcio ajuda-os a contrair, a fazer força. O magnésio ajuda-os a relaxar. Sem magnésio suficiente, os músculos ficam tensos, propensos a cãibras e não conseguem gerar força de forma eficiente. Infelizmente, uma grande percentagem de pessoas com mais de 60 anos tem deficiência de magnésio. Um simples punhado de amêndoas, cerca de 20 a 25, fornece uma dose significativa da sua necessidade diária deste mineral essencial. Vai notar menos cãibras noturnas, mais facilidade em adormecer e uma melhoria geral na sua energia. Em segundo lugar, a proteína e a fibra. A proteína das amêndoas é de alta qualidade e, combinada com a fibra, ajuda a construir e a reparar o tecido muscular de forma lenta e sustentada. Esta combinação também estabiliza os níveis de açúcar no sangue, evitando aqueles picos de energia seguidos de uma quebra abrupta que nos deixam exaustos a meio da tarde. Manter o açúcar no sangue estável é fundamental para ter energia constante ao longo do dia, o que nos dá mais disposição para nos mantermos ativos. E, por fim, a vitamina E. A amêndoa é uma das melhores fontes naturais deste poderoso antioxidante. Quando fazemos um esforço, mesmo que seja apenas uma caminhada mais longa ou a jardinagem, criamos microlesões nos nossos músculos. É um processo natural. A vitamina E atua como um bombeiro, apagando a inflamação e ajudando a reparar esses músculos mais rapidamente. Isto significa menos dores no dia seguinte e uma recuperação mais eficaz, o que nos encoraja a continuar a mexer-nos. Então,
como pode incorporar este superalimento na sua vida? É incrivelmente fácil. Pode comer um punhado como lanche a meio da manhã ou da tarde. Pode picá-las e juntá-las ao seu iogurte ou às papas de aveia. Pode até fazer a sua própria manteiga de amêndoa em casa, simplesmente triturando amêndoas torradas num processador de alimentos até ficar cremosa. Assim, controla os ingredientes e tenha certeza de que está a consumir algo puro e benéfico. Comece por fazer esta pequena troca. Em vez de uma torrada com manteiga de amendoim processada, experimente um iogurte natural com um punhado de amêndoas. O seu corpo vai agradecer-lhe. Agora que já tem as suas amêndoas prontas a usar, vamos pensar em que outros aliados podemos recrutar para esta missão de reconstruir a nossa força. Porque, tal como numa boa equipa, os jogadores funcionam melhor em conjunto, e o próximo aliado é um clássico da nossa cozinha, algo que provavelmente tem no seu frigorífico neste preciso momento: o ovo. Durante anos, o ovo foi o vilão da história, acusado de aumentar o colesterol e de fazer mal ao coração. Felizmente, a ciência já veio repor a verdade. Para a esmagadora maioria das pessoas, o consumo de ovos não tem um impacto negativo no colesterol sanguíneo. Pelo contrário, o ovo é uma das fontes de proteína mais perfeitas e biodisponíveis que a natureza nos oferece. Biodisponível significa simplesmente que o nosso corpo consegue absorver e utilizar essa proteína de forma extremamente eficiente para construir músculo, reparar tecidos e até produzir hormonas. 1 ou 2 ovos por dia podem fornecer uma base sólida de proteína de alta qualidade. Pense num ovo cozido. É fácil de preparar, fácil de transportar, fácil de comer. Pode ser um pequeno almoço rápido, pode ser cortado para uma salada ao almoço, ou pode ser um lanche saciante que o impede de petiscar bolachas e outros doces. Além da proteína, os ovos são ricos em colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro. E a ligação entre cérebro e músculo é fundamental. É o cérebro que envia os sinais para os músculos se moverem. Manter o nosso cérebro saudável, com nutrientes como a colina, garante que essa comunicação se mantenha afinada e eficiente. Agora vamos juntar a este duo de amêndoas e ovos um terceiro elemento, que vai cuidar não só dos músculos, mas também dos seus ossos e do seu sistema digestivo: o iogurte grego natural. E sublinho, natural, sem açúcares adicionados. O iogurte grego é diferente do iogurte normal, porque é coado para remover o soro, o que resulta numa textura mais espessa e, mais importante, numa concentração muito maior de proteína. Uma pequena taça de iogurte grego pode ter o dobro da proteína de um iogurte normal. É uma forma cremosa e deliciosa de atingir as suas necessidades diárias de proteína. Mas os benefícios não ficam por aqui. O iogurte grego é uma fonte fantástica de cálcio, essencial para manter os ossos fortes. Músculos fortes precisam de um esqueleto robusto para os suportar. É um trabalho de equipa. E depois temos os probióticos, as famosas bactérias boas. Um intestino saudável é a porta de entrada de todos os nutrientes para o nosso corpo. De nada adianta comer os melhores alimentos do mundo se o nosso intestino não os conseguir absorver corretamente. Os probióticos do iogurte grego ajudam a equilibrar a flora intestinal, melhorando a digestão e a absorção de proteínas, vitaminas e minerais. Imagine começar o seu dia com uma taça de iogurte grego, um punhado de amêndoas picadas e talvez alguns frutos vermelhos. Em apenas uma refeição, está-se a fornecer ao seu corpo proteína de alta qualidade, gorduras saudáveis, fibras, cálcio, magnésio e probióticos. É um verdadeiro coquetel de força e vitalidade. E para que tudo isto funcione em perfeita harmonia, precisamos de um hábito que é muitas vezes esquecido: a hidratação inteligente. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos sequer ligeiramente desidratados, o desempenho muscular cai a pique. Sentimos-nos mais cansados, com menos força e mais propensos a cãibras. Beber água ao longo do dia é crucial, mas hidratação inteligente é mais do que isso. É garantir que também temos os eletrólitos necessários,
como o sódio e o potássio, que ajudam a água a entrar nas células. Uma dica simples é começar o dia com um grande copo de água, com uma pitada de sal marinho integral e umas gotas de limão. O sal fornece os minerais e o limão ajuda a alcalinizar o sistema. Além disso, coma alimentos ricos em água, como o pepino, o melão, a melancia e a laranja, tão abundantes e saborosos no nosso país. Chegamos agora àquela dica especial que lhe prometi no início, um segredo que as nossas avós conheciam bem, mas que a vida moderna nos fez esquecer. Já falamos das amêndoas para substituir a manteiga de amendoim, do poder dos ovos e do iogurte grego, e da importância da hidratação. Estes são os tijolos para construir músculos fortes. Mas agora precisamos da argamassa, da cola que une tudo, que mantém as nossas articulações lubrificadas e os nossos tecidos conjuntivos saudáveis. E essa argamassa mágica encontra-se num prato profundamente reconfortante e tradicional: um bom caldo de ossos. Pense na canja de galinha que a sua mãe ou avó lhe fazia quando estava doente. Aquilo não era apenas comida de conforto, era um verdadeiro remédio. O segredo não estava apenas no frango ou no arroz, mas no caldo, feito ao cozer lentamente a carcaça e os ossos durante horas. Este processo lento extrai dos ossos e das cartilagens um nutriente precioso chamado colagênio, que se decompõe em gelatina. Este colagênio é a proteína mais abundante no nosso corpo. É o que dá estrutura à nossa pele, cabelo, unhas e, mais importante para o que estamos a falar, aos nossos tendões, ligamentos e articulações. Com a idade, a nossa produção natural de colagênio diminui. O resultado? Articulações que rangem, dores, rigidez e um maior risco de lesões. Ao consumir caldo de ossos regularmente, estamos a fornecer ao nosso corpo os blocos de construção de que ele necessita para reparar e manter estas estruturas vitais. Músculos fortes não servem de muito se as articulações que eles movem estiverem doridas e frágeis. O caldo de ossos também é rico em aminoácidos, como a glicina e a prolina, que têm efeitos anti-inflamatórios potentes e ajudam a preservar a massa muscular. Além disso, é incrivelmente fácil de digerir e absorver, tornando-o perfeito para um sistema digestivo que já não é tão robusto como antes. Fazer caldo de ossos é muito simples. Guarde os ossos de um frango assado ou peça no talho ossos de vaca, de preferência com tutano. Coloque-os numa panela grande, cubra com água, adicione um pouco de vinagre de cidra, que ajuda-o a extrair os minerais dos ossos, e alguns vegetais como cebola, cenoura e aipo. Deixe ferver em lume muito baixo durante várias horas, até um dia inteiro se possível. Depois, coe o líquido e terá um caldo dourado e rico em nutrientes. Pode bebê-lo simples, numa caneca quente como se fosse um chá. Pode usá-lo como base para sopas, para cozer arroz ou até para fazer um estufado. Integrar o caldo de ossos na sua rotina é como dar ao seu corpo um abraço interno, nutrindo-o a um nível profundo. Portanto, o que vimos hoje não é uma dieta complicada. É um regresso à sabedoria. É trocar um produto processado como a manteiga de amendoim por um tesouro local como a amêndoa. É voltar a valorizar a simplicidade nutritiva de um ovo. É escolher um iogurte que realmente alimenta. É lembrar-se de beber água. E é redescobrir o poder curativo de um caldo feito como antigamente. Lembre-se, o objetivo não é tornar-se um atleta olímpico. O objetivo é poder pegar nos seus netos ao colo sem dor nas costas. É carregar os sacos das compras sem perder o fôlego. É ter a energia e a independência para desfrutar da sua vida, para viajar, para cuidar do seu jardim, para viver plenamente. E estas pequenas e simples mudanças podem fazer uma diferença gigantesca. Agora gostava muito de saber a sua opinião. Já tinha pensado nestas diferenças entre a manteiga de amendoim e as nossas amêndoas? Ou talvez tenha um segredo seu para se manter forte e ativo? Por favor, partilhe a sua sabedoria conosco nos comentários abaixo. A sua experiência é valiosa para toda a nossa comunidade. Se esta nossa conversa lhe foi útil e lhe deu algumas ideias, peço-lhe que deixe um gosto no vídeo.
É uma forma simples de me dizer que este tipo de conteúdo é importante para si. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder as nossas próximas conversas. Temos muito mais para partilhar. Lembre-se sempre, a idade não é uma limitação, é uma promoção à categoria de sábio. Cuide bem de si, com carinho e com inteligência, e viva cada dia com a força que merece. Até a próxima!